nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Esses dois apóstolos do Senhor que são considerados as colunas da igreja. Pedro recebeu do Pai do céu a verdadeira fé. São Paulo, por graça, recebeu o dom de desenvolver essa verdadeira fé. E por isso que São Paulo, por algumas vezes, ele faz questão de voltar até Pedro para ver se aquilo que ele pregava condizia com o que Pedro recebeu como um verdadeiro ensinamento, verdadeira fé de Deus, do próprio Cristo. Por isso nós vemos esses dois apóstolos sendo celebrados juntos, que nos manifesta justamente isso. Porque nós tanto precisamos conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente e viver na verdadeira fé, essa fé que foi realmente dada a Pedro para confirmar os seus irmãos, os outros apóstolos e cada um de nós na fé, na verdade, na presença de Deus e na unidade com Cristo e com a igreja. E também São Paulo, esse que realmente vai ali desenvolvendo todas as realidades teológicas desse conhecimento da verdadeira fé. Assim nós vemos o exemplo desses dois homens que também vai nos motivando a viver em Cristo, crendo firmemente em Cristo, mas também sendo capazes de transbordar essa fé na esperança do reino dos céus e na obra de caridade, que é a obra de salvação das almas. E essa é a grande obra que esses homens realizaram. Um no meio dos judeus, o outro no meio dos pagãos. São Pedro para iluminar a consciência daqueles que já conheciam a palavra, e São Paulo para iluminar a consciência daqueles que ainda não conheciam a palavra, mas estavam abertos a uma obra de salvação. Por isso o texto sagrado do Sagrado Evangelho de hoje vai nos chamar a atenção sobre essa realidade do encontro pessoal com Deus, esse encontro que esses dois tiveram. Mas aqui no texto sagrado do Evangelho nós vemos a figura de Pedro. Pedro, que ali, sempre na frente dos outros discípulos, ele vai como que professar a fé. Porque Jesus vai perguntar: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles vão responder que uns dizem que é João Batista, outros Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. Depois Jesus pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta fundamental para a nossa vida e a nossa religiosidade. Quem é Jesus? Porque Jesus ele nos pergunta justamente isso. Por quê? Porque somente aquele que teve um encontro pessoal com Cristo é capaz de ter convicção para dar o seu próprio sangue, como esses dois apóstolos deram, um pela cruz e o outro pela espada. Jesus faz essa pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ele vai responder. E aqui na resposta de Pedro nós temos uma verdadeira profissão de fé na humanidade e na divindade de Jesus. Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias significa que é verdadeiro homem,
o Filho do Deus vivo, isso significa que é verdadeiro Deus. Por isso que nós vemos, que Jesus Cristo vai confirmar essa profissão de fé de Pedro da seguinte forma, e ele vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Veja, o Pai do céu, ele revela a Pedro, para que Pedro confirme os seus irmãos, os outros discípulos. Jesus, em um outro momento no Evangelho, ele vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Veja, é o Pai que realmente revela a verdadeira identidade de Jesus Cristo, do Filho a Pedro. E por isso que Jesus ele vai dizer, louva a Deus, e por aquela atitude de Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Porque a experiência de caminhar com Cristo é uma experiência de fé, não é uma experiência de crença. A crença, nós experimentamos algo e começamos a acreditar naquele algo. A fé é diferente, é um caminho inverso, porque a fé ela é infundida no nosso coração e ela precisa ser manifesta de dentro para fora. A crença é de fora para dentro. A fé é sempre do nosso coração para as nossas atitudes. Por isso que precisamos conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, para que assim nós possamos permanecer nessa verdadeira fé. Essa verdadeira fé que foi revelada a Pedro, para que ele pudesse confirmar a igreja. E é por isso que Jesus ele vai dizer a Pedro sobre essa igreja que ele vai fundar, sobre essa pedra verdadeira que é, sim, a profissão de fé de Pedro. E Jesus ali, ele vai dizer, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui nós vemos esse pronome possessivo. Jesus funda a igreja dele. E não é mais uma igreja ou aquela igreja, não é, Jesus diz, a minha igreja. Isso porque só existe uma igreja de Jesus Cristo. E ele vai dizer, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Essa é a grande promessa que nós precisamos crer. E Jesus ainda diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Porque Jesus dá a sua própria autoridade a Pedro. E é por isso que São Paulo vem, por algumas vezes, confirmar aquele ensinamento que ele propagava em meio dos pagãos, para ver se aquilo que ele ensinava era realmente verdadeira fé, aquilo que Pedro e os apóstolos receberam como ensinamento verdadeiro do próprio Cristo. Por isso que nós precisamos ter esses dois grandes apóstolos, que são colunas da igreja, como esses grandes exemplos, exemplo de fé e exemplo de conhecimento de Jesus Cristo e anúncio do Sagrado Evangelho e da doutrina sagrada. Por isso que precisamos crescer cada vez mais na nossa fé, na nossa esperança e na nossa caridade. Esses dons que nós recebemos pelo Sagrado Batismo. A fé se amadurece e se cresce nela através do conhecimento de Jesus Cristo, tendo realmente esse verdadeiro conhecimento. E esse conhecimento ele vai se dar sempre através da palavra e através da tradição, através do catecismo, através do magistério. Depois, para crescer na esperança, nós precisamos, dia após dia, ir exercitando essa busca pelo reino dos céus, porque é a busca pelo reino dos céus que amadurece a virtude da esperança. E depois a caridade, ela só é amadurecida depois que a fé e a esperança elas já começam a florescer. Aí sim a caridade ela vai como que crescendo da nossa vida, porque a caridade é a manifestação exterior daquilo que é a obra de Deus que acontece no nosso próprio interior. Por isso que São Paulo ele vai dizer que das três a maior delas é a caridade. Não maior por qualidade, mas podemos dizer que a fé, a esperança nós não vemos, mas a caridade nós contemplamos, porque a caridade ela se manifesta através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das nossas ações. Por isso que hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, um que deu a sua vida pela cruz e o outro pela espada, esses são esses grandes exemplos que nós
temos de ter amado a Jesus Cristo totalmente, porque se fundamentaram na verdadeira fé, tiveram sempre como grande desejo do seu coração o reino dos céus e foram capazes de permanecer nessa terra, vivendo no amor, e por amor deram o seu próprio sangue para dar testemunho de Jesus Cristo. Essa é a grande obra de salvação de Deus que acontece através desses apóstolos. E nós precisamos, dia após dia, aprender com eles para permanecer na verdadeira fé, na verdadeira igreja, tendo em vista essa grande obra de salvação que acontece assim pelo amadurecimento da nossa humanidade e da nossa espiritualidade, para que assim possamos também sermos capazes, como São Paulo, de anunciar a todas as nações essa grande obra de salvação da graça divina, que é o próprio Cristo, o Deus que se fez homem para tornar os filhos dos homens também filhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.